Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após condenação, governistas querem anistia para Daniel Silveira. Após o STF, Supremo Tribunal Federal, condenar o deputado federal Daniel Silveira, PTBRJ, a 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicialmente fechado, enquadrando o parlamentar na lei da ficha limpa, tornando-o inelegível por 8 anos. Deputados governistas se mobilizam para aprovar um projeto de lei que possa conceder anistia a ele. A proposta em elaboração tem autoria da deputada federal Carla Zambelli, PLSP, e prevê o benefício ao parlamentar nos termos do artigo 48 da Constituição Federal, em que a medida cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República. Ficam assegurados os direitos políticos do anistiado, bem como a manutenção do seu mandato parlamentar, e ainda, a extinção de todos os efeitos decorrentes das condutas assim imputadas, sejam cíveis ou penais, diz o texto. A proposta acrescenta ainda que a anistia deve abranger todos os fatos da ação penal 1004, que motivou a condenação de Silveira. A expectativa é que o projeto seja apresentado ainda nesta sexta-feira, 22, ou até a próxima semana. De acordo com uma fonte, a matéria deve ser assinada por outros 40 parlamentares. O objetivo é colocá-la em regime de urgência para que o plenário possa votá-la quanto antes. Não houve lesão a alguém, então cabe anistia. Não se pode anistiar um homicida, um traficante, porque justamente houve a lesão. Neste caso, porém, é possível anistiar, diz o deputado federal Sanderson, PLRS, vice-líder do governo. A constitucionalista Vera Chemin explica que é possível que o Congresso Nacional conceda anistia ao deputado federal, algo que deve ser sempre realizado por meio de projeto de lei que precisa passar, posteriormente, pela sanção do presidente. A questão, segundo ela, é tratada na Constituição Federal e no Código Penal. Anteriormente, a anistia era um ato exclusivamente político. Atualmente, porém, ela pode ser concedida no caso de crimes comuns. É cabível, sim, antes da transição em julgado da sentença condenatória, ou após. Ela é cabível, sim, de qualquer maneira, explicou. Se concedida a anistia, caberá ao Judiciário apenas avaliar se houve alguma irregularidade no processo de votação do projeto de lei, dispensando um controle efetivo por parte dos juízes. Com o projeto aprovado e sancionado, a única função do Judiciário é, por exemplo, perceber se houve algum desvio do poder de legislar do Congresso, afirmou. Interlocutores do presidente Jair Bolsonaro relataram à reportagem do R7 que ele tinha a expectativa de que o seu aliado seria condenado no julgamento do STF. São 9 ministros da corte que são inimigos políticos, disse uma dessas fontes. Agora, ganha ainda mais força a estratégia de Bolsonaro de eleger o máximo possível de candidatos ao Senado. Isso porque o presidente quer levar adiante o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso Silveira. A medida que não tem força entre os políticos, só é possível na Casa Legislativa. Em 2021, Bolsonaro enviou o pedido de impeachment contra o ministro do STF ao então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, DMG. É a primeira vez na história que um presidente pede o impeachment de um ministro do Supremo. O projeto não avançou. Silveira foi condenado pelo plenário do STF, nesta quarta-feira, 20, por 10 votos a 1, a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, e também a perda do mandato e multa. De acordo com a Corte, o parlamentar cometeu os crimes de coação no curso do processo, e de ameaça de abolição do Estado Democrático de Direito. Votaram pela condenação o relator, Alexandre de Moraes, e os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. André Mendonça também votou pela condenação, mas com uma pena menor, de 2 anos e 4 meses, em regime inicial aberto mais multa. Nunes Marques entendeu que o réu deveria ser absolvido. Com o fim do julgamento, o Supremo vai enviar a decisão à Câmara dos Deputados, para que a mesa diretora formalize o que foi definido pelos ministros. No caso de Silveira, a tendência é que o plenário não mude o entendimento tomado pelo STF. De acordo com a Constituição, quando um parlamentar tem os seus direitos políticos suspensos, a perda do mandato dele tem apenas de ser declarada pelo Congresso. Após a condenação, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL, pediu à Corte que considere que o Congresso Nacional tem a palavra final no caso de cassação de parlamentares em julgamentos na Justiça. Com a condenação a 8 anos e 9 meses de prisão, Silveira vai perder o mandato e ter os direitos políticos suspensos.
O parlamentar fez ataques ao Supremo e aos ministros, inclusive incitando ações contra a integridade física dos magistrados.